E aí, pessoal, vamos mergulhar de cabeça num clássico que todo mundo conhece, The Matrix. Só que hoje a gente vai olhar para ele por uma lente um pouco diferente, a lente da lei da atração. A ideia aqui é decodificar a jornada do Neo, sabe? Não só como um herói de filme de ação, mas como um manual de como a gente pode reprogramar a nossa mente para, de fato, moldar a nossa própria realidade. E tudo, absolutamente tudo, começa com aquela sensação. Aquela coisa que o Morpheus descreve perfeitamente como uma farpa na mente. Para o Thomas Anderson, é aquele sentimento de que tem alguma coisa muito errada com o mundo. E se a gente for levar pela lei da atração, essa inquietação é o primeiríssimo sinal do despertar. É o desejo que dá o pontapé inicial em qualquer processo de mudança. Então, vamos entender a premissa de tudo isso. The Matrix é muito mais que ficção científica, né? É, na verdade, uma baita metáfora de como a nossa mente constrói o que a gente chama de realidade. E é exatamente aqui que a conexão com a lei da atração fica assim claríssima. Olha só essa comparação. De um lado, a gente tem a Matrix, uma realidade totalmente simulada, feita de código, de regras. Do outro lado, os princípios da lei da atração, uma realidade que é moldada pelas nossas crenças, pelos nossos sentimentos. A mensagem, no fundo, é a mesma nos dois casos. Aquilo que parece ser fixo, imutável, na verdade pode ser completamente transformado. E é nesse padrão que a gente encontra o Neo no começo. Ou melhor, o Thomas Anderson. Ele tá ali, preso num emprego que detesta, sentindo que a vida dele não vai pra lugar nenhum. Aquela farpa na mente é um sintoma claro de quem tá vivendo dentro de um sistema de crenças que limita, de uma realidade que já não tem nada a ver com quem a pessoa é de verdade. E isso nos leva direto para o momento da virada. Aquele ponto em que a consciência deixa de ser passiva e se transforma numa escolha ativa. É o despertar. A pílula vermelha não é só um elemento da história, gente. É um ato de manifestação. Ali, o Neo está basicamente gritando para o universo que ele está pronto. Pronto para se desconectar da frequência da limitação. Ele está escolhendo a verdade, não importa o quão dura ela seja, em vez da ilusão confortável. É o primeiro passo para, de fato, assumir o controle. Mas claro, sair da simulação física é só o comecinho. O desafio de verdade, e o Morpheus sabe disso melhor que ninguém, é libertar a mente. É aqui que começa o trabalho pesado de reprogramar o subconsciente que passou a vida inteira acreditando em regras, em limites. Essa frase do Morpheus é a chave de tudo. O maior inimigo do Neo não são os agentes, é a própria dúvida dele, o medo dele, a descrença. A batalha não é do lado de fora, é do lado de dentro. E o campo de batalha é a própria mente. E a cena do programa de pulo é um exemplo perfeito disso. O Neo falha, e falha feio ao tentar pular. Mas por quê? Porque a mente dele não estava focada no sucesso, estava focada no medo de cair. A lei da atração nos ensina que a gente atrai aquilo em que a gente foca. O Neo manifestou exatamente o resultado que, lá no fundo, ele acreditava que ia acontecer. Logo depois vem os uploads de habilidade. Em segundos, o Neo aprende um monte de artes marciais. Isso é ele adquirindo as ferramentas, o conhecimento. Mas aqui está o pulo do gato. Só ter as ferramentas não adianta nada. Ele sabe lutar Kung Fu, mas ele ainda não acredita que pode usar isso para quebrar as regras da Matrix. Então, a jornada de reprogramação do Neo segue esses passos bem claros. Primeiro, ele bate de frente com a dúvida e o medo. Depois, ele adquire o conhecimento que precisa. E, finalmente, ele encontra um propósito, um porquê tão forte que o impulsiona para a ação, fazendo ele ir além das limitações que ele mesmo se impôs. A decisão de resgatar o Morpheus é o verdadeiro ponto de virada. Pela primeira vez, o Neo não está só reagindo ao que a Matrix joga para cima dele. Ele está agindo com uma intenção clara, motivado por lealdade, por um propósito, não pelo medo. Essa mudança de estado vibracional é que começa a entortar as regras do jogo a favor dele. E agora, a gente chega na fase final, a maestria. É aqui que a reprogramação mental se completa e o Neo assume, de vez, o controle total sobre a realidade dele. Depois daquela morte e do renascimento dele dentro da Matrix, a percepção do Neo muda da água para o vinho. Ele não vê mais paredes, balas, agentes. Ele passa a enxergar a estrutura por trás de tudo, o código verde. Ele transcendeu a ilusão e agora enxerga a verdadeira natureza da realidade dele. E aí, a gente chega no clímax. Os agentes atiram. Antes, ele teria desviado, corrido, mas agora, alguma coisa mudou de verdade. Com uma calma, uma certeza absoluta, ele só levanta a mão e diz uma única palavra. A palavra dele é não, mas a quantidade de dúvida na mente dele é zero.
Zero. Esse é o estado de certeza pura de conhecimento absoluto que é necessário para a manifestação instantânea. Não tem espaço para e se, para talvez. É só a convicção de que ele está no controle. Essa cena é a demonstração máxima da lei da atração em ação. A certeza interna do Neil se impõe sobre a realidade de fora. As balas, que são só parâmetros no código, simplesmente param. Por quê? Porque a nova regra é a crença inabalável dele. O mundo externo se alinha perfeitamente com a clareza do mundo interno dele. Ele deixou de ser um prisioneiro para se tornar o arquiteto. E essa é a grande mensagem. O Neil não foi escolhido por uma força externa, pelo destino. Ele se tornou o escolhido. Foi um processo difícil de desaprender o medo, de desaprender a dúvida e de aprender a confiar no poder que ele tinha dentro de si. Foi um poder conquistado, não presente. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final. A jornada do Neil é uma metáfora para o potencial que existe dentro de todos nós, o potencial de desafiar nossas próprias crenças limitantes. Então, vale a pena refletir. Quais são as regras, os códigos que governam a sua realidade hoje? E o mais importante, o que aconteceria se a gente começasse a acreditar que pode reescrever esses códigos?